A honra e toda a glória seja dado a Deus. Irmãos, hoje eu estou aqui em nome do Senhor Jesus para conversar um pouco a respeito. No momento ainda não, logo farei um culto familiar eu e minha esposa, mas no momento eu sinto de gravar este vídeo. Não sou nenhum expert, nenhum especialista, mas pela experiência de alguns momentos na minha vida, embora existem pessoas muito mais... Sou ainda jovem, posso dizer, não vou dizer que sou velho, tenho apenas 56 anos, mas para mim isso não é ser velho. Então, diante das situações que já vivi, presenciei, nesses poucos anos ainda, existem pessoas que viram muito mais do que eu. Não sou digno nem merecedor de nada, porém, já estive em lugares de muita pestilência, de guerras mesmo. Já estive em lugares onde muitos não gostariam de entrar, em presídios de alta segurança, tudo para evangelizar. Em hospitais com pessoas com doenças incuráveis, tuberculose, AIDS. Claro que ainda existe às vezes eles conseguem ser libertos, não vamos dizer que não. Deus tem poder de libertar qualquer enfermidade e Deus também deixou a medicina com, graças a Deus, muitos doutores bons, pessoas que trabalham, que doam a sua vida. Desde já quero pedir a Deus que abençoe vocês, doutores, médicos, policiais e toda a classe trabalhadora desse planeta, desde aquele que limpa a sujeira que muitas das vezes o homem faz, que coleta os resíduos que estão na natureza. Vocês também são heróis. Embora parece que muitos não lembram de vocês, mas o que seria de nós se não tivesse alguém que coletasse o nosso lixo, que não limpasse as nossas estradas, as nossas calçadas? Nós devemos valorizar a todo o trabalho é honroso. A única coisa que não tem valor é quando a pessoa rouba, denigre a imagem do outro. Eu vejo que tanto aquele que está num lugar mais elevado, como aquele que está num nível mais menor da sua vida, da sua profissão, mas todos têm o seu devido valor, a sua devida, devem ser respeitados, porque se trabalham, devem ser respeitados. Às vezes a pessoa não tem oportunidade do trabalho por motivo da doença, da enfermidade, ou até mesmo de não conseguir encontrar mais uma oportunidade de trabalho devido à sua idade. Mas isto já faz parte, as coisas estão se modernizando e se nós não acompanharmos a modernização, logicamente, a tendência é de nós ficarmos numa condição mais complicada, até a nível econômico. Mas eu estou aqui para falar nisso, se bem que a economia também gera, quando a pessoa não tem a condição de comprar o alimento e não trabalha, e não tem recursos, e não tem de onde tirar, e não tem de forma alguma alguém que lhe estenda a mão. A falta do trabalho e ficar em casa também, por motivos de algumas coisas que estão acontecendo, também é perigoso, tanto para as nações, como para o próprio trabalhador que está na sua casa, porque se lhe falta o dinheiro, ele também não consegue comprar o alimento para a sua família. Então é algo muito complicado, que nós vemos que os próprios governantes e muitos trabalhadores informais lutam para poder manter
a sua vida diante de certas coisas que estão ocorrendo na atualidade. Isso já foi no passado, está sendo agora no presente e Deus sabe o que será no futuro. Porém, irmãos, está escrito na palavra de Deus uma parte sobre o irmão, os irmãos, que eu gostaria de relatar aqui. Deus sabe por quê. Deus me colocou isso em frente. Devido às coisas que estão acontecendo, nós temos que amar, não só de boca, mas com atos, com atitudes. Porém, existem momentos na nossa vida. Por exemplo, eu já estive em presídios, hospitais, como já disse, Deus me deu a graça. Não estou falando disso para me glorificar, porque eu não sou nada. Em lugares que os irmãos talvez nem imaginem. Estive num país onde não tinha comida, praticamente. Passei fome naquele país, mas fiz o que Deus colocou no meu coração. Não vou citar o nome do país, não quero denegrir a imagem de nenhuma nação e nem de ninguém, porque não é esse o meu intuito. Meu intuito é dizer que nós temos que amar o nosso irmão, porque está escrito em 1 João capítulo 2, no versículo 9, ou melhor, no versículo 8, vamos iniciar 2 de 1ª Epístola de João, o versículo 8 diz: Outra vez vos escrevo um mandamento novo, que é verdadeiro nele e em vós, porque vão passando as trevas e já a verdadeira luz alumia. Aquele que diz que está na luz e aborrece o seu irmão, até agora está em trevas. Aquele que ama o seu irmão está na luz e nele não há escândalo. Mas aquele que aborrece a seu irmão está em trevas e anda em trevas, e não sabe para onde deva ir, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Isso é versículo 8 até o versículo 11 da primeira Epístola Universal de João, no capítulo 2. Então, o amor é essencial. E quando se ama de verdade, irmãos, não se fala só de boca, realmente temos que praticar, temos que visitar, temos que ir atrás. Mas imaginamos agora nesses dias em que somos privados de ir em algum lugar, por causa da enfermidade que está. E mesmo que nós, irmãos, quiséssemos ou pudéssemos já começar a nos deslocar para ir um na casa do outro, isso não é amor. Ainda não é isso, não significa que isso seja amor. Ainda não é o momento apropriado, irmãos, para nós, só porque recebemos uma ordem que podemos sair aqui e ali, abusarmos. Porque todos sabem que o que ama não quer ver o mal do seu irmão, não quer aborrecer o seu irmão. Então meditamos uma coisa, uma pessoa nessa pandemia que está aí, que vai em vários lugares, e uma outra pessoa que não vai em lugar nenhum, e de repente, irmãos, essa pessoa, ela resolve visitar uma casa. Eu sempre tive alergia, irmão, desde criança, desde pequeno. Hoje, graças a Deus, eu tomo antialérgico. Mas imaginemos que eu fosse visitar alguém e que eu espirrasse. Uma coisa natural de quem é alérgico. Mas isso é uma coisa que já desde criança, e graças a Deus pouco acontece, muito raro. Mas na primavera, por causa do pólen, mas é uma coisa que já foi constatada e graças a Deus já tenho superado isso. Mas vamos supor, é uma suposição, que uma pessoa sinta alergia por um perfume ou por uma poeira, até animais, às vezes dá alergia quando a pessoa é alérgica. Quer ver o gato? Tem pessoas que é alérgica que não pode sentir, não pode respirar nem o pelo do gato porque espirra. Conheço.
Então, irmãos, imagine você visitando uma casa e você espirrar. Você não está com nenhuma enfermidade, você fez os exames, você está tranquilo, você não sente nenhum mal-estar, dor de cabeça, febre, você não sente nada. Mas as pessoas daquela casa, quando você sai, elas vão ficar contentes, porque você foi lá visitar. Passam uns dias, uma daquelas pessoas pode ficar enferma. Aquela família vai ficar pensando, quem que esteve aqui? Que a pessoa não sai de casa, já é de idade, quem que esteve aqui? Aí vai pensar, foi o fulano que esteve aqui, então é ele que trouxe a enfermidade. Os irmãos já meditaram nisso, irmãos? Como é difícil agradar a todos. Por isso temos que ser prudentes, irmãos. O amor não quer dizer que eu tenho que estar dentro da casa de alguém 24 horas. O amor não quer dizer que eu tenho que estar lá junto com os meus filhos que estão longe de mim. Eu gostaria de estar com eles. O amor não quer dizer somente a proximidade física. É bom estar juntos. É bom estarmos numa comunhão, numa união, juntamente fisicamente. Mas no momento em que estamos, nós temos que lembrar do nosso próximo para que nós não sejamos culpados por nenhum mal que aconteça. Quantas pessoas, irmãos, que não sabendo levaram a transmissão desse determinado vírus que anda aí, não vou falar o nome, porque saíram da sua casa sem nenhum tipo de conhecimento e foram em outro lugar. No caminho encontrou com outra pessoa que não tem entendimento, que não tem conhecimento. Falou com aquela pessoa, transmitiu o vírus para aquela pessoa sem ela perceber, porque não se vê. Aquela pessoa saiu, foi para outro, conversou com outro. E daqui a pouco aquela pessoa não sabendo, às vezes o seu organismo reage de uma forma diferente e ele vai visitar alguém que tem alto risco. Às vezes ele não fica enfermo, mas o outro que ele visitou, ele deixou lá a enfermidade. Então, irmãos, tenhamos cuidado ao julgarmos. Ah, porque o meu presbítero não vem na minha casa. Ah, porque o pastor da minha igreja não vem na minha casa. Ah, porque o ancião da minha igreja não vem na minha casa. Ah, porque o diácono não vem na minha casa. Irmão, às vezes ele não está indo na sua casa para defender você. Você vê de uma outra forma. Isso tem princípios bíblicos. Lemos a parte de Abraão e Ló. Será que Abraão não amava Ló? Será que Abraão queria o mal de Ló? Mas quando Abraão percebeu que os pastores das ovelhas, não era Ló e Abraão que estavam em contenda, entre eles estava tudo bem. Mas quando Abraão e Ló perceberam que havia vamos dizer assim, uma rivalidade entre os pastores, o que Abraão fez, irmão? Glória ao nome do Senhor. Chamou Ló, seu sobrinho, propôs a ele um projeto. Disse para ele, olha, o lado que você escolher, você vai, e o lado que você escolher, você vai, e o outro lado eu vou. Porque está tendo um problema aqui entre nós, entre os nossos pastores, e nós precisamos resolver isso, né? Para que não haja um distúrbio, porque você é meu sobrinho e eu não quero trazer nenhum transtorno. Estou falando numa linguagem popular. Perdoem. Então vocês vejam bem. Dentro dessa linguagem popular, dá para se entender o que aconteceu. O Senhor, está escrito aqui em Gênesis, eu vou até mostrar para vocês, irmãos.
Abraão e Ló se separam. 13 de Gênesis. Se alguém quiser ler depois, tem essa oportunidade. Então, como eu estava dizendo, vou repetir. 13 de Gênesis, versículo 7. Diz assim: E houve contenda entre os pastores do gado de Abraão e os pastores do gado de Ló. E os cananeus e os ferezeus habitavam então na terra. E disse Abraão a Ló: Ora, não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque irmãos somos. Então está toda a terra diante de ti. Eia, pois, aparta-te de mim, escolhe a esquerda, e eu irei para a direita. E se escolheres a outro lado, eu irei para e se escolheres a direita, eu irei para a esquerda. Os irmãos estão entendendo? Isso está em 13 de Gênesis, se vocês quiserem ler depois, o capítulo inteiro. Então, irmãos, isso não significa que Abraão não tivesse amor por Ló. Nossa, que falta de união, um tem que ir para um lado e um tem que ir para o outro. Mas naquele momento era necessário que um se separasse do outro para que se mantivesse o amor. E não queria gerar contenda. Imagine uma pessoa ir na sua casa e levar a enfermidade, às vezes sem saber que está levando. Não sejamos, pois, irmãos, ignorantes em algumas coisas, no sentido, não ignorante no sentido de ofensa, mas no sentido de conhecimento. Se a pessoa sente no seu coração, irmãos, o amor, não é a pandemia, não é nada que vai, não é eu ir na casa da pessoa ou a pessoa deixar de vir na minha casa que vai romper esse amor. Agora, quando você aborrece o seu irmão, você fala assim, aquele irmão não lembra mais de mim, aquela irmã não lembra mais de mim. Agora eu lhe pergunto, você acha que você está fazendo certo? Será que é você o certo e o teu irmão errado? Ou você preferia que aquele irmão que você fala tanto mal fosse na sua casa e deixasse lá alguma coisa que pudesse trazer prejuízo? Então temos que ter cautela, irmãos. Isso é para todos nós. Eu não sei por que senti de gravar este vídeo, mas eu senti de gravar em defesa de todos aqueles que estão na frente do povo, que estão na frente de alguma liderança espiritual e que nesse momento, por motivo da lei, por motivo da pandemia, não pode se deslocar. Vocês veem que até os funerais são feitos diferentes, os cultos. Às vezes alguém reclama, agora é só culto online. Irmãos, tenhamos cuidado. Houve um caso há pouco tempo de uma determinada região, não vou citar o nome também, para não denegrir ninguém, que dois irmãos já idôneos, mas talvez lhes faltou o entendimento naquele momento, não ofendendo esses irmãos, mesmo porque eu não estou citando o nome deles, desde que eu não cite o nome, também não estou ofendendo. E outra coisa também, não vou culpá-los, porque às vezes a pessoa faz na sua simplicidade. Então a pessoa às vezes tem aquela fé e aquela simplicidade, então a gente tem que ter também esse cuidado, não ofendendo a ninguém, nem a sua fé, porque eu não estou aqui para ofender fé e nem religião de ninguém. Foram num determinado lugar, é lógico que todos ficaram felizes, alegres, cantaram, louvaram a Deus com alegria, mas não sabendo, aqueles irmãos estavam com o problema desse determinado vírus. Não sei, nem vou dizer que alguém ficou contaminado na casa, jamais. Eu queria dizer para vocês que dentro da condição, irmãos, daqueles dois, eles não poderiam sair para fazer uma
uma visita daquela forma. Talvez na simplicidade, não sei, não estou aqui para julgar ninguém, irmão, eu nem quero entrar no mérito disso. Estou dando um exemplo. As famílias, Deus guarde, que eu amo a todos, mesmo sem conhecê-los, tenho orado por eles, não é daqui e nem vou dizer de onde é, porém não quero denegrir a imagem de nenhum desses irmãos, porque estavam ali louvando a Deus, embora não entenderam direito, não sei, Deus é que sabe, irmãos. Não me compete a mim julgar, estou aqui para julgar. Mas eu quero deixar claro que eles não deveriam ter ido fazer aquele ajuntamento, se já tem uma ordem, uma lei de distanciamento, uma lei que não está nos impedindo de servir a Deus, irmãos, porque nós podemos servir a Deus dentro da nossa casa, podemos estar entre a nossa família. Não é momento de nós nos aglomerarmos em grande número para pregarmos a palavra. Não precisamos de plateia. Desde que o Evangelho seja propagado e chegue na sua casa, ou chegue na casa daquele que ainda não conhece, porque nós queremos plateia para aparecer ou para ganhar alguma coisa? Todos os vídeos que eu faço e toda vez que preguei, nunca ganhei nada para isso, irmãos. Então o verdadeiro amor não é aquele amor que você às vezes pensa que é estar juntinho todo dia. Às vezes esse não é o verdadeiro amor. É bom estar juntos, é bom estar unidos. Todos os dias a gente sente falta ficar isolado, quem que não sente? Mas vamos pegar o exemplo de Judas. Judas estava todo dia com o Senhor Jesus, todo dia, mas no fim, que amor que ele tinha? Ele traiu o Senhor. Irmãos, não vamos trair-nos uns aos outros, não vamos usar a palavra de Deus para atacar uns aos outros, ou para ferir a integridade de alguém. Quando você não concorda, você não é obrigado a ver, nem obrigado a assistir. Uma coisa é que os comentários, cada um comenta o que acha que deve comentar. Porém, para que atacar com palavrões? Isso é cristianismo? Por que atacar com palavras pesadas, condenando? Vocês acham que isso é cristianismo? Para mim, a pessoa que age assim não é cristão. Porque não nos compete a nós julgarmos. Quantas vezes eu ganho dislike nos meus vídeos? Meu canal é pequeno, eu fico em paz, deixa quem quiser dar dislike que dê. Mas o que eu estou falando errado, irmãos? Estou falando que nós temos que nos preservarmos e preservar os outros. Quando eu estava com gripe, e morava no Brasil, e alguém me chamava para ir num hospital, às vezes eu mandava outro, porque eu estava gripado. Não é porque eu não amava o meu irmão que estava lá. Porque se eu entrasse gripado, a baixa imunidade daquele irmão poderia ser realmente prejudicado o seu organismo por causa da minha gripe. Então, irmãos, sejamos espirituais, vamos respeitar aquilo que nós temos que respeitar, desde o momento em que não infrinja a nossa fé cristã. E vamos nos amar não porque estamos presentes uns dos outros. Amar quem está presente é muito fácil. É a coisa mais fácil, irmão. Quer saber? É mais fácil amar quem está presente. Você vai lá, dá um presente, você vai lá, fala alguma coisa, você vai lá, está sempre junto conversando. Mas amar quem está longe é muito mais difícil. Porque quando se está longe, às vezes a pessoa se esquece. Eu pergunto para você, o Senhor não está longe de você. Você nem conhecia o Senhor, mas Ele sempre te amou. E outra, antes de você nascer, Ele já te amava. E você, por qualquer coisa, você pode encontrar diversos versículos aqui na Palavra de Deus e até me condenar, achar que eu estou errado. Mas eu aprendi que o verdadeiro amor não é estar toda hora junto um com o outro.
é bom, é um exercício espiritual, estar junto com o outro. Penso que eu não tenho prazer de sair agora e sair visitando toda a Irmandade, sair visitando todo mundo, abraçando todo mundo. Mas se eu fazer isso, será que eu estou fazendo certo na situação que se encontra o mundo hoje? Será que eu estou fazendo realmente o amor ou estou levando alguma coisa que nem eu não sei? Então, nesse momento, é o momento de nós orarmos uns pelos outros e não falarmos mal uns dos outros. Porque aquilo que você fala dentro do teu quarto contra o teu irmão, Deus está ouvindo. E às vezes o teu irmão está de joelho dobrado pedindo que Deus abençoe a tua casa, a tua família, os teus pais, teus parentes, teus amigos, teus vizinhos. Às vezes, irmãos, nós levantamos de madrugada, não é para querer nos aparecer, para orar. Ah, mas só está falando, mas não faz. Não é bem assim. Você está enganado, porque você não conhece a vida daquele que falou que está falando com você e ele também não está se justificando. Eu não tenho motivo nenhum para me justificar com ninguém. Porém, estou explanando uma palavra que diz que nós não devemos nos aborrecer uns aos outros. Estamos perto da volta de Jesus Cristo. Vamos respeitar, vamos amar, vamos perdoar, vamos aguardar o Senhor Jesus. E que tivermos que fazer para não prejudicar, se eu tiver que lavar as minhas mãos, já é um hábito, eu sempre lavo, mas se eu tiver que passar álcool gel, se eu tiver que andar de máscara, né? Enfim, se isso for para evitar o mal para o meu irmão, eu vou fazer, eu não quero o mal dele. Se alguém falar, não, você não pode ir ali porque aquela pessoa pode correr o risco de ficar enferma. Eu amo aquela pessoa e por amar eu não vou, porque se eu não amasse, eu iria. Quero ver ela enferma mesmo. Está entendendo? Veja de outra forma para você entender que isso não é uma brincadeira, que nós não estamos vivendo, não vamos subestimar a enfermidade que está na terra, não vamos subestimar, mas sim, irmãos, vamos nos cuidar, ensinar, cuidando-nos uns dos outros. Isso também faz parte do amor. Cuide do que é teu, porque faz parte também do amor. Cuide também do teu próprio corpo, porque através desse corpo, se você cuidar dele, você também terá saúde física, espiritual e mental para poder ajudar os outros. É momento de nós lembrarmos de orar mais e mais, e de falar menos a respeito deste ou daquele. É momento de orarmos. Deus abençoe você, Deus abençoe tua casa, Deus abençoe. Esse vídeo não é para evangélico, não é para católico, não é para nenhum tipo de religião. Não estou falando de religião. Esse vídeo é para todos aqueles que amam. Sei que é um vídeo um pouco extenso e eu torno a pedir oração por aqueles que estão lutando pela vida, daqueles que estão enfermos, que muitas das vezes se expõem à própria vida. Quantos que já perderam a vida por tratar daqueles que estão enfermos? Eles também têm família, eles também sentem dor e sentem fome. Em todos os setores, não vou citar setor nenhum aqui. Oremos. E para você que já está trabalhando, que já tem condições de voltar ao trabalho, continue com todas as restrições que as autoridades sanitárias estão determinando, para que você também possa ser um exemplo. E que onde você estiver, possa haver palavras de conforto. Palavras que levantam o abatido e palavras que salvam a alma. Deus abençoe. Fiquem na paz do nosso amado Senhor Jesus Cristo, do Santo Deus de Israel, que fez o céu e a terra.
e logo estarei gravando um culto com a Santa Palavra de Deus. Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus. Amém.